E aí, galera, vamos fazer mais uma questão de dilatação volumétrica. O enunciado diz o seguinte: um frasco de vidro cujo volume é 100 metros cúbicos a 0 graus Celsius está completamente cheio de mercúrio a essa temperatura. Quando o conjunto é aquecido até 50 graus Celsius, transborda 34 metros cúbicos de mercúrio. Aí temos os dados: coeficiente de dilatação cúbica do mercúrio é 1,6, desculpa que bota 6. 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 graus Celsius menos 1. Aí vem a questão: o aumento do volume sofrido pelo mercúrio é... Bom, o que é esse aumento sofrido do mercúrio? Esse aumento é simplesmente a variação, foi o que aumentou, certo? Então a questão quer saber o que aumentou quando mudou uma temperatura de 0 graus Celsius para 50 graus Celsius. Aumentou tanto que até transbordou, quer dizer que derramou 34 metros cúbicos. Como a questão só quer saber qual é o aumento do volume sofrido pelo mercúrio, então a questão quer saber a variação desse volume, correto? A variação desse volume. Bom, observe agora a resolução. Bom, nós temos aqui nossos dados. Aqui é o volume inicial, que é 100 metros cúbicos. Eu coloquei centímetro, mas é metros cúbicos, né? Deixa eu só consertar esses dados aqui. 100 metros cúbicos. Aqui a nossa variação de temperatura, 50 menos 0, que é 50 graus Celsius. Aqui é o nosso coeficiente de dilatação volumétrica, que é 1,610 elevado a menos 2. E aqui é a nossa forma de dilatação volumétrica. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos simplesmente repetir, né? Como a questão já foi dita, ela quer saber a variação. Então, nós iremos colocar aqui a variação que é a nossa resposta. O volume inicial é aquele 100, que é os 100 metros cúbicos, certo? Aí nós temos nosso lambda, é aquele 1,6 vezes 10 elevado a menos 2. E a nossa variação de temperatura, deixa eu só tirar isso, a variação de temperatura é aquele 50 graus Celsius. Então, o que foi que eu fiz? Foi simplesmente substituído o volume, a variação de temperatura e o coeficiente de dilatação. Então, foi isso que nós fizemos. Agora, o que nós iremos fazer? Nós iremos simplesmente usar a nossa habilidade matemática. Por exemplo, por onde eu começo de uma forma mais fácil. Vamos começar o seguinte. Vamos pegar esse 100. Várias formas de fazer. Vamos pegar esse 100, deixa eu ver. Vamos pegar esse 100 multiplicar por 50. Existem várias formas de fazer. Então, como é que fica? 100 vezes 50 vai dar os 50. E acrescento os dois zeros, que vai dar simplesmente 5.000. Repetindo aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 2, né? Aí agora eu faço simplesmente, multiplico aqui. Eu sei que eu tenho 5 vezes 10 elevado a terceira, deveria ter feito isso no início. Repetindo, aqui 1,6 vezes 10 elevado a menos 2. Como eu não posso usar a calculadora, eu tenho que usar simplesmente a minha habilidade sobre transformar números em notação científica. Números grandes em notação científica, ok? Bom, agora o que eu vou fazer? Agora irei fazer... O que eu irei fazer? Aqui eu tenho a minha variação, que é a questão quer. Vou pegar esse 5 multiplicado por 16, que vai dar quanto? 5 vezes 16 dá 80, é isso? 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3 dá 80, então dá o... É isso? Não dá 80. Caso de dúvida, como eu estou, não custa nada a gente fazer uma continha rápida. 5 vezes 6, 30, vai 3, 5 vezes 5 dá 8. Então vai dar quanto? Vai dar 8, não é isso? Então deu quanto? Deu 8 vezes. Agora, aplicando as propriedades da potência, vai ficar 10 elevado a 1. Deixa eu explicar porque ficou 10 elevado a 1. Quando eu estou multiplicando potências, quando eu estou multiplicando essas potências,
a regra é simples. Na divisão, subtrai os expoentes. Na multiplicação, soma. Certo? Então, eu tenho 3 menos 2, que deu quanto? Que deu esse 1. Certo? Aí, o que eu tenho agora? Agora, o que eu tenho? Agora, parece que ΔV, minha variação, 8 vezes 10 vai dar quanto? 80. 80 metros cúbicos. Então, essa é simplesmente o meu resultado, que é 80 metros cúbicos, que é a alternativa, E, certo? Que é a alternativa E, 80 metros cúbicos. Bom, agora nós vamos ver os possíveis erros. Bom, o primeiro possível erro é o de sempre. Ao ler a questão, você não interpreta se esse 1000, se esse 100 metros cúbicos, se ele é a variação ou se ele é o volume, se é a variação de volume ou se ele é o volume inicial. Aí o aluno geralmente pega logo o 100 e coloca aqui, certo? Então, antes de você fazer essa substituição nessa forma, você tem que observar o que é realmente o dado fornecido nessa questão, interpretando de que parte da fórmula ele é. Não é porque eu tenho 100 que eu vou colocar logo o 100 aqui em primeira mão. Não. Esse 100 aqui é o volume inicial. A temperatura pela unidade de grau Celsius dificilmente não existe erro. Quando geralmente existem duas temperaturas, o aluno geralmente tem observado que ele faz geralmente essa conta de menos que a variação. O problema é quando a questão dá só um dado, que aí às vezes é volume inicial, às vezes é variação. E eles colocam aqui, é um possível erro. O coeficiente foi colocado. Bom, outro possível erro é você não simplesmente fazer 1,6 vezes 10. Lembrando que esse aqui não pode multiplicar, que isso aqui não é 10, isso aqui é 10 elevado ao quadrado, isso aqui é uma potência. Eu não multiplico o número pela uma potência. Então, multipliquei 100 vezes 50, como mostra aqui as cores. Transformei em notação científica. 5.000 é 5 vezes 10 elevado à terceira, que o expoente 3, porque tem 3 zeros. Multipliquei 5 vezes 1,6, estava confuso se dava 80 ou se dava 8, mas fiz a conta para ver que dá 8. E no caso das potências 10, somei os expoentes. Apesar de você estar vendo aqui sinal de menos, a regra é somar. Somar, se tiver sinal de menos, não sei, mas você tem que, a regra é somar. Quando tem um sinal de menos, você tem que operar de acordo com a regra. Porque a regra diz o seguinte, você iria pegar o 3, a regra é mais, aí iria aparecer esse menos. Lógico que você não vai fazer isso. Você vai fazer isso, logicamente, que é de cabeça, né? Então, 3 menos 2, que dá 1. Certo? Aí, 8 vezes 10, 80 metros cúbicos. Jamais esquecendo a unidade. Ok? Então, tá aí nosso cálculo. Pause o vídeo. E assista.